do OBS pra não gravar com som, senão dá merda aqui. A gente tem que perder o vídeo. Teve um vídeo de vocês que foi bloqueado, ó, velho. O YouTube bloqueou o vídeo. Eu botei uma música do Oasis, bloqueou. Ninguém assistia mais o vídeo. Aí, pô, velho. Pô, mas bloqueou o vídeo. Você pode tirar monetização, que nem tem monetização. O cara bloqueou o vídeo, não pode ninguém assistir o vídeo. Falei, é. Aí eu tive que tirar o áudio dessa parte. E o áudio tinha minha fala também. Aí vocês perderam uns 2 minutinhos de áudio. Aí é sacanagem, né, velho? Aí eu tirei. Todas as aulas eu boto no YouTube, Gustavo. Todas as aulas estão lá no YouTube. Ah, cara, mas até. No YouTube é muito mais fácil. Você digita lá YouTube e acessa e vê, né, velho? É muito mais fácil, pô. É por isso que eu boto no YouTube, entendeu? Cara, é porque é o seguinte, ó. Bom dia, Gisele. Quem vê lá, eu tenho 1 milhão de turmas, né, cara? E esse olho bonito aí é seu, é? Eu tenho 1 milhão de turmas, cara. Eu tenho turma primeiro, segundo, terceiro ano no Piaget, no CEP. Eu tenho turmas especiais no CEP. Tenho as turmas de vocês. Então eu tenho o quê? 6. Eu tenho 8, 6, 10 turmas. Então eu pego todas as aulas e gravo lá. Só que eu gravo nos playlists. Aí tem a playlist de vocês, né? Oitavo ano, nono ano, tudo mais. Eu boto tudo lá. Quem tiver inscrito no canal do YouTube, aí já acessa a aula instantaneamente. É só digitar lá, entrar no canal e acessar. Vou até mandar o link aqui pra vocês, ó. Rapaz, Renan FF mandou vídeo, ó. É, cara, eu posto vídeo de várias escolas que eu dou aula, entendeu? Deixa eu achar aqui meu canal rapidinho, que eu vou passar o link pra vocês aqui, pra quem não acompanha. Porque aqui, ó, através desse link, vocês pegam. Muito bom, Vitor. O SEO é a coisa é mais importante do que saber vídeo, viu? Saber fazer vídeo é saber fazer o SEO. Tá? Não, mas quem não acessou tá aí, tá? É porque é o seguinte, a gente usa o canal pra poder... Os vídeos... observa bem. Vocês não acham melhor o vídeo que tá no YouTube ou vocês acham melhor o vídeo que tá pelo Google Drive? Sabe? Então, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né, velho? O que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Quando é vídeo de educação, eu não recomendo, porque. É, quando você. Não, eu faço. Eu faço. Tá? Só que tem uma diferença, por exemplo. Eu pego assim, quando eu montar a aula de vocês. Eu vou falar como é que eu monto a aula de vocês, vocês vão saber. Quando eu monto a aula de vocês, eu pego o livro de vocês, abro o livro, vejo os conteúdos que eu tenho que trabalhar com vocês, seleciono esses conteúdos, tá? E aí eu vou montar minha aula. Eu pego o próprio material de vocês, vou montando a aula. E aí eu vou no YouTube, deixa eu ver se tem algum vídeo sobre esse conteúdo aqui. Assisto o vídeo. Aí eu sempre, cara, é sempre no vídeo. Eu assisto 2 ou 3 vídeos e acho alguma coisa que eu não tinha botado na minha aula. Aí eu vou e boto, acrescento. Sabe? Eu sempre monto aula assim. Sempre. Não tem sentido, pô. Não recomendo não, pô. É, cara, eu não recomendo não. Ó, quando você tem a prioridade, já tem conhecimento sobre o conteúdo, aí é de boa, pode ir 2x, tranquilo, você já sabe o que ele vai falar. Você só vai, como eu faço? Eu faço em 2x, porque eu faço aqui, pô, isso aqui, ó, já tá aqui, eu pego aqui no material, pô, isso aqui já tá na minha aula, já tá na minha, pô, isso aqui não tá na minha aula, pera ainda. Quem é Novaes XXTV? Não vou aceitar. Não conheço quem é. Novaes XXTV é complicado. E ó, gente, vocês estão 20 minutos já e tem gente chegando ainda na aula, cara. Tá? Aí isso é complicado. Bom, se ele tentar de novo, ele vai tentar com o nick dele. Porque se não for com o nick dele, eu não vou aprovar, gente. Não vou. Bora lá. A gente vai dar aula desse conteúdo agora. Eu vou pegar aqui e vou
Se todo mundo tá conseguindo ver a tela direitinho, ou vocês querem que eu projete? Bom, é melhor, é uma palavra muito solta, cara. É melhor o quê? Hein, Abner? Sim, Abner. Mas é melhor o quê? Porque eu fiz uma pergunta com duas respostas. Você falou é melhor. Querido Novaes, por favor, identifique-se. Nome, CPF, crachá. Pronto. Muito obrigado, senhor Novaes. Vou verificar aqui meu banco de dados e vou te dar a resposta se tá tudo certo. É brincadeira, cara. Os meninos falaram que era você. Só que quando você acessa com e-mail assim, cara, eu bloqueio logo de início até os meninos me darem retorno. Se ninguém me dá retorno, não entra não, viu, cara? Se eu não... É. E outra coisa, né? Outra coisa. Tá um pouquinho atrasado. Foi? Pronto. No caso, tá faltando só a Rebeca. Então, agora. Vou fechar minhas páginas aqui. Não, é o oftalmologista. É o cara que cuida do zóio. Vai fazer exame de vista, né? É o oftalmologista. Bora lá. Caracter... Sempre escrevo errado. Características. Eu sempre boto acento no E toda vez que eu escrevo no automático. Gerais da reprodução. Eu vou fazer isso agora, cara. Você me pediu pra eu fazer essa mudança, eu vou fazer agora. Não é mudança, né? Eu boto pra apresentar outra tela aqui. Só que eu boto a minha tela inteira, porque quando eu puxo uma página, ela aparece tudo. É por isso que às vezes vocês pegam alguma coisa. Pronto. Pronto. Galera, às vezes entra as pessoas malucas aqui no chat, eu excluo, cara. Eu tenho o poder de exclusão aqui da pessoa da reunião, tá? Eu excluo. Quando vem um nick muito estranho, o Fiber eu já sei que é Fiber. Quando vem uns nick muito estranho, aí a gente. Estranha, por exemplo, Novaes. Novaes eu não conhecia o nick de Matheus, esse nick, né? Novaes XX é o, que? É o nickname da internet, Matheus? Pronto. Aí eu não conheço, tá? Como eu não conheço, aí eu não vou alterar porque simplesmente já teve situações chatas, né? Já teve aluno, gente entrando pra passar imagens de pornografia, já teve gente mandando imagem, mandando xingar os alunos. Tem vários casinhos desses, né? Travando? A internet deu uma quedinha rapidinho, mas deve ter voltado já. Confere, voltou? Pronto, internet. Bora lá, gente, ó. Na aula de hoje, ela não é uma aula difícil, ela não é uma aula complicada, é uma aula tranquila. Agora, como parte do assunto de ciências, principalmente essa parte que envolve animais, tudo mais, tudo aquilo, como envolver o corpo humano, tem muitas palavras para a gente aprender, tá? Tem muitas palavras que a gente precisa entender, certo? E aí, como eu falo para vocês, lembrem-se que é como se fosse um jogo, cara. Quando a pessoa que nunca joga FPS vai conversar com alguém, o cara vai falar: rapaz, sua skill tá baixa, bicho. Você precisa começar a fazer o entry frag e evitar de ser o Costinha, até o Stalk, porque simplesmente vocês não vão conseguir dar os HS na hora que tem que dar os HS. A pessoa ouve isso, quem não entende, fala: o que esse cara tá falando? O cara pensa: meu Deus do céu, é que nem vocês falam. Não é, Pérez? É que nem vocês falam aí do Minecraft. É porque tem o não sei o que, do não sei o que do meu gato que faz isso, que faz aquilo, que tem a pedra que eu preciso pegar pra fazer não sei o que. Eu falo assim: meu Deus do céu, o que esses meninos estão falando? Eu fico viajando assim, sabe? E tem vários jogos, né? Deve ter no Free Fire toda a sua estética de conversa e em outros demais jogos que a gente conhece. Acontece. É. Mas é porque é uma linguagem que é do grupo social, né? Da tribo do jogo. E quando a gente fala aqui de educação, existe as linguagens das tribos também, né? Vai ter a linguagem que a gente precisa aprender da química, da física, da biologia, da matemática. Então, alguns termos, né? Somatória, infinito,
esses raiz quadrada. Se a pessoa não souber o que não sabe, você precisa saber esses termos. E tem todas as disciplinas, tá, gente? Todas as disciplinas têm sua linguagem. Só que quando a gente fala de biologia, de ciências, essa parte de seres vivos, ela é um pouco mais, como posso dizer, é um pouco maior. Por quê? Porque quando a gente trabalha com seres vivos, a gente busca trabalhar com classificação e identificação. Então, quando você classifica, você vai identificando. Quando eu falo, por exemplo, você tem que largar de ser stalk. O que é stalk? Stalk, o jogador stalk, é aquele jogador que vai sempre pelas costinhas. Ele não vai estar lá na frente para encarar o tiro a tiro de frente. Ele vai ficar dando a volta, ó, pega os caras pela costa. A gente chama de stalk. Quando eu falo skill, você tem que melhorar a sua skill. O que é skill? Skill é a sua mira no FPS. Você tem que melhorar a sua mira para você conseguir mais frags. Frags? O que é frags? É mortes. E qual a melhor forma de ter um frag? Através do HS. O que é um HS? É um tiro na cabeça. Um headshot. Tá? Então, olha os termos que a gente vai utilizando. Quando a gente vai explicando, a frase já começa a ter sentido. Você já começa a falar, tô entendendo. Certo? A IGL, quem sabe o que é IGL? IGL é Game Master. Tá? Então, tem todos esses termos que, se você não souber, cara, você se perde no jogo. Eu tô falando, gente, do FPS porque eu gosto de FPS e eu já tenho toda essa linguagem. Mas tem outras coisas que eu já fiz também. No futebol tem linguagem, sabe? Tem gente que não sabe o que é impedimento. E é importante saber o que é impedimento no jogo, né? Então, sabe? Você tem que buscar os termos para poder ir aprendendo, identificando. Depois que você identifica tudo, aí, negão, aí você já vai, manja direto. E não é diferente na biologia. Então, por isso que a gente vai falar aqui, eu vou trazer um catatal de termos e a gente vai aprender, vai relembrar alguns termos que vocês já estudaram, vocês estão falando para mim, né? Que Técio já passou a bola para vocês aí. E alguns outros termos que simplesmente vocês não conheciam. E no caso vai ser esse. Quando eu falar de reprodução, a gente vai falar de reprodução de animais e de plantas, de reprodução sexuada e reprodução assexuada. Eu preferia simplesmente falar tudo global. Reprodução sexuada de todos os bichos, assexuada de todos os bichos, animal, planta. Só que o livro de vocês, ele pega uma didática um pouco diferente. Então eles buscam uma organização referente aos grupos de animais. É isso que a gente vai fazer. Então quero trazer com vocês, eu quero que vocês montem comigo aqui, ó. Quais são para vocês as principais características da reprodução, gente? Por que os animais reproduzem? Então, para não extinguir a espécie. Vou até botar aqui, ó. Porque os animais reproduzem. Ô Matheus, aí que tá, olha que fato curioso. O ato de sentir prazer, ela realmente não. Eu não vou dizer quais animais tem, quais não tem, porque realmente não vou saber para vocês dizerem. Mas o ato do prazer, ele é presente em algumas espécies. Eles auxiliam na reprodução. Tá? Ô Gustavo, é porque é o seguinte, a natureza é um bicho muito complexo. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai na internet dar uma pesquisa rápida só para confirmar o que vocês estão falando. Os animais sentem prazer no sexo. Que hoje com a internet a gente descobre, né? Demorou, mas a ciência já aceita que os animais sentem prazer. E nele está incluído o prazer sexual. Tá vendo aí? Não é só os seres humanos e os golfinhos, não. Certo? Aqui, ó, 2012. Não somos a única espécie que faz sexo por prazer. É Super Abril. Já gosto da revista Abril. Tá? Aí tem aqui os macacos bonobos. Já trouxe logo de cara. E deve ter outros animais também que sentem prazer pelo sexo. O lance é que, às vezes, não se tem uma pesquisa boa para identificar isso, tá? Precisa dar uma pesquisada melhor. Os seres humanos precisam pesquisar. Então, esse termo aí de que só os seres humanos sentem prazer pelo sexo, só pelo prazer, não. O prazer, ele induz o sexo, isso é fato, mas não é para isso que eles se reproduzem, tá? Por que então que eles continuam, por que eles fazem a reprodução? Eu vou botar até aquele parêntese, ó. Perpetuação da espécie. Tá, a perpetuação, né, é manter a espécie nas gerações que se seguem. Me dá um outro fator que vocês acham que é importante causado pela reprodução.
Se os animais não reproduzissem, isso não aconteceria. Essa primeira é realmente a melhor de todas. Como é que é, Abner? É, vamos lá. O que você está falando, eu estou entendendo. Mas aí a gente pode colocar esse termo de uma forma mais clara. É o seguinte: os animais fazem sexo para a formação de novos indivíduos. Certo? Como assim? Quando há o ato sexual, ou não, né? Dependendo da forma da reprodução, o processo reprodutivo do animal, porque tem vários processos reprodutivos, ele vai acabar criando novos indivíduos, certo? E esses novos indivíduos vão novamente continuar o processo reprodutivo, vão criar novos indivíduos. Se vocês verem na vida de vocês, é exatamente a mesma coisa, cara. Olha, os avós de vocês tiveram um processo reprodutivo, tiveram os pais de vocês tiveram um processo reprodutivo, tiveram vocês. E, tecnicamente, se vocês desejarem, quando vocês tiverem adultos e quiserem ter filho, vocês vão fazer o processo reprodutivo e vão ter filhos. Então, ele ajuda na formação de novos indivíduos. Além dessas duas aqui, tem uma terceira que a gente não estudou ainda, que vocês só vão estudar ano que vem. Tá? Que é o quê? Que é a evolução das espécies. Sim? Que bom, então eu tava sendo feliz. Bom, bom, muito bom. Ah, mas a gente falou sobre isso na aula, viu? O inferior, isso. Na verdade, o Pedro, é isso. Na verdade, a galera acaba usando muito dois lóbulos, tá? Que é o superior e o inferior. Mas eu entendo essa divisão. Não, eu entendo a divisão que você tá falando, você tá certo. É muito bom, cara. Material de qualidade aí. Muito bom, cara. Rapaz, esse menino vai ser um médico mesmo, viu? Mas lembre que isso aí é só um livro, viu, cara? Lembre, isso aí é só um livro. Tá? Isso aí é só um livro. Bora lá, então. É massa quando a gente se identifica assim, acha essas coisas, né, cara? Que a gente vê que o que a gente acaba estudando, a gente consegue visualizar e ver que acontece de verdade, né? Eu acho isso muito legal. O chato é que a gente não tem como verificar, né? Não tem como verificar. Conheço nada, velho. Conheço quase nada. A gente não sabe nada, cara. A gente só tem conhecimentos diferentes. Você tem um conhecimento que eu não tenho e eu tenho um conhecimento que você não tem. A gente tem que fazer a troca desse conhecimento. Ah, cara, você sabe soltura, sabe como utilizar as ferramentas de medicina, você sabe fazer costura de não sei o que já nessa idade. Eu, não, eu faço isso, eu olho uma agulha, eu vou botar na pele de alguém e eu desmaio. Não, cada um. Pra você, cara. Mas por exemplo, falar sobre a estrutura do átomo e a evolução é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo tem que saber. E você não sabe, tá ligado? Então é isso que eu tô falando. Cada um tem seu conhecimento, cara. Não é desmerecendo nem merecendo mais. Eu tenho o meu conhecimento que tem o valor, você tem o seu conhecimento que tem o valor, cara. E, bom, aí nós dois temos que trocar os conhecimentos pra gente aumentar o nosso conhecimento. Bora lá. E, pô, cara, eu tenho 36 anos, já troquei conhecimento com muita gente, cara. Eu tenho 3 vezes a tua idade. Então, é. Então, você vai ter esse momento também. Bora lá. Invertebrados. Galera, aí é o seguinte, enquanto o João tava trocando a ideia aqui, vou mutar, João. Quando ele tava trocando a ideia aqui,
eu já estava montando essa tabelinha. Para a gente começar a entender o processo reprodutivo. A gente vai dividir o processo reprodutivo em duas etapas, dos animais e depois os das plantas. Tá? Então, nos animais, eu preciso mostrar para vocês que existem dois grupos de animais. Isso aqui é só uma revisãozinha. Vocês já estudaram isso, tá? Invertebrados, que são animais que não... São os animais que não apresentam vértebras, tá? Ou coluna, certo? E os invertebrados, que são o oposto, são os animais que apresentam vértebras e colunas. Tá? Então, basicamente, essa é a definição que a gente pode ter de invertebrados e de vertebrados. Vou puxar aqui minha mesinha para poder começar a escrever. Pronto. Certo? Então, a gente consegue encontrar esses dois grupos de animais. E aí, quando a gente fala de processo reprodutivo, a gente vai falar do processo reprodutivo que engloba esses dois grupos, tanto dos invertebrados quanto dos vertebrados. Tá? Bora pegar essa relação dos animais e vamos falar agora dos dois tópicos de reprodução. Primeiro, reprodução sexuada e depois a gente vai falar da reprodução assexuada. Quando eu falo de reprodução sexuada, eu vou trazer para vocês diversas características que podem ser relativamente novas no diálogo desses termos, tá? Vamos aqui, ó. Reprodução sexuada. Como assim? Como eu falei para vocês, aqui na reprodução sexuada, a gente acaba organizando grupos. E esses grupos é o que a gente vai começar a trazer de definição. E aí, quando a gente vai trabalhando com esses bichinhos aqui, a gente vai precisar ver que existem pontos positivos e pontos negativos da reprodução. Tá? Então, bora ver o que tem de positivo na reprodução sexuada. Todo processo vai ter uma coisa positiva e uma coisa negativa para acontecer, e não vai ser diferente aqui. A reprodução sexuada, primeiramente, bora para a definição. Vou dar a definição, depois eu levanto os pontos. Na reprodução sexuada, o que acontece? Para a gente definir isso daqui, eu tenho que dizer que vocês que acontece a troca de material genético, certo? É a definição, a melhor definição que eu posso dar para vocês de reprodução sexuada. Acontece a troca entre materiais entre mais de um indivíduo da espécie. Por exemplo, tá um pai e a mãe. Quando eles fazem sexo e geram um bebê, eles estão literalmente fazendo a troca do material genético. O pai vai disponibilizar 50% desse material genético e a mãe vai disponibilizar os outros 50% desse material genético. Ao ter essa divisão, ele vai ter a troca desse material e isso é um dos pontos mais importantes da reprodução sexual, tá? Essa troca de material. Só para vocês terem lembrando uma coisa, ó, gente, a troca de material, a imagem de Pedro está muito engraçada aqui. A troca de material, ela não envolve o ato do sexo em si, tá? Ela não quer dizer que está tendo uma ação sexual, o sexo como a gente já estudou lá no corpo humano, certo? Ele apenas está acontecendo essa troca, que pode ser de diversas formas, como a gente vai ver aqui na nossa classificação. Tá? Pronto. Desse modo de cá, agora a gente vai levantar o que é que tem de positivo e o que é que tem de negativo. O que tem de positivo na reprodução sexual? O ponto mais positivo de todos, que é o que realmente justifica isso, é o aumento da variabilidade genética. Tá? O que significa isso? Cara, a evolução que a gente vai estudar no ano que vem, ela explica a importância da variabilidade genética. Quando a reprodução ela é assexuada, tecnicamente, os indivíduos são todos iguais. Então, se o Matheus fizesse reprodução assexuada, eu sairia daqui e teria um outro cara chato desse lado de cá, igual a mim. Tá? Fez uma cópia, literal. Isso é reprodução assexuada. Ou seja, ele é igualzinho a mim. Certo? E se eu fizer essa reprodução 10 vezes, vai ter 10 caras igualzinho a mim aqui, que, pense, vai ser chato, viu?
Conviver com 10 pessoas assim, Ave Maria. Vai ser bem complicado. O sonho é o quê? É conviver com 10 Claras, tá? Com 10 Péricles. Aí sim é um sonho de vida, né? Com 10 Gustavos. Ave Maria. Um já faz esse sucesso todo no mundo, imagina 10. Mas no meu caso não. No meu caso é chatice mesmo. Melhor evitar. Tá? Vai ser professor falando mal de todo mundo aí. Bom, então a gente tem um aumento dessa variabilidade genética. E qual é o fator mais importante desse aumento? É que com o aumento da variabilidade genética, gente, se acontecer um surto, um problema, alguma coisa séria, o organismo que tiver a modificação genética mais adequada àquele ambiente, ele vai sobreviver e vai continuar, fazer com que a espécie continue perpetuando, tá? Então ele vai trazer uma maior chance de sobrevivência à espécie, o que é a nossa segundo ponto importante. Então aqui, ó, quanto maior a variação, bota aqui, genética, vírgula, maior a chance da espécie sobreviver. Certo? Então, é isso que vai acontecer. Então, dois putas pontos positivos aqui, cara, para reprodução sexual. Tá, mas e quando a gente fala dos pontos negativos? Vou até botar de outra cor aqui, ó, vou botar de verde. E os pontos negativos? Porque tanto... Respira, Abner, respira. Porque tanto a reprodução sexuada e assexuada vai ter seus pontos positivos e seus negativos. A gente tem que conhecer os dois, tá? E quais são os pontos negativos? Cara, pensa aí. Para uma pessoa produzir, um ser vivo reproduzir, o que é que ele vai fazer na biologia? Que é a essência da biologia, gente. O estudo da biologia tem um ponto que é essencial. Que é o seguinte. É você saber a espécie... melhor dizendo, a espécie que está mais bem adaptada é uma espécie que consegue N vantagens com a menor quantidade de energia possível. Então, sempre que vocês verem uma ação do desenvolvimento do ser vivo, vocês vão ter que atrelar ao uso de energia. Se essa ação ela envolve um grande uso de energia, ela tem que ter uma grandíssima vantagem. Porque se for um grande uso de energia com a vantagem pequena, a espécie não sobrevive, tá? Então ela busca o quê? Ela busca uma super vantagem com uso pequeno de energia. Certo? Essa que é a grande AIS da evolução da biologia. No caso da reprodução sexual, a ponto negativo é justamente a energia. Tá? Por quê? Porque como ponto negativo, a gente tem muito gasto de tempo e energia. Como assim? Cara, pensa aí. Um bichinho assexuado. O bicho assexuado a gente vai falar direitinho, mas basicamente ele vai se reproduzir com ele mesmo. Ele simplesmente vai fazer uma cópia dele. Aí pensa na reprodução sexuada. A reprodução sexuada. Você tem que, encontrar um parceiro que faça essa reprodução com você. 2, tá na época correta de que a reprodução aconteça. No caso do tempo de ovulação que a gente já falou, né? 3, ter a afinidade para que essa relação aconteça. 4, gerar a prole e cuidar da prole. Olha a quantidade absurda de energia que gasta tudo isso daqui. Tipo assim, nós seres humanos, bora puxar pra gente. Se um cara vai ter um filho, por exemplo, um casal vai ter um filho, cara, a partir do momento que tem um filho, são 9 meses de cuidado. Olha a energia que você vai gastar nisso daqui, ó. E o tempo. São 9 meses de cuidado, depois o nascimento do filho, depois o quê? 10, 15 anos de cuidado para o filho desenvolver. Então, já percebeu a quantidade de energia que se gasta para ter um único filho? Para isso valer a pena, tem que ter um benefício muito grande. E qual é o benefício grande? É o aumento da variabilidade genética. Porque ao fazer essa variabilidade genética, ele vai simplesmente ajudar nesse desenvolvimento. E qual é a desvantagem? É porque te gastar muito tempo, ele se torna um processo vulnerável. O que torna a vulnerabilidade um problema sério. Fale, Abner. Pronto, vou fazer. Você falou. Você falando, Abner, eu fazendo aqui. Só porque você tem moral. Aqui, quem tem moral, rapaz, é o 8º B, não é, gente? Pronto, já tá lá, cara. Pensa o cara com moral, é você?
já está lá, certo? Então, a gente tem esses pontos que são importantes conhecer. Além disso, a gente já vai para um próximo tópico aqui. Eu vou botar desse lado. Tá? É o quê? Ó, gente, aqui quando eu escrevo esse negócio, eu só escrevo para copiar e apagar, porque já tem os tamanhozinhos, fica legal. Eu vou falar sobre a classificação na reprodução sexuada. Por quê? Nós temos alguns tópicos referentes a essa classificação e a gente precisa conhecê-las, tá? Eu vou até ver se eu acho, vou até abrir o livro de vocês aqui e ver se tem algumas imagens que a gente possa usar. Tá? E tem mesmo, viu? Quem escreveu lá no grupo tem uma. Pense num cara com moral é Abner. Tá perdendo aí a noção, rapaz. Eu recebo notificação do WhatsApp aqui, porque eu sei que às vezes vocês mandam mensagens. Pronto, aqui achei. Classificação da reprodução. Cara, aí aqui eu vou usar até aquela coisinha que eu usei, peguei daqui do rostinho. Quando a gente fala em classificação da reprodução, a gente vai existir alguns processos. E aí a gente precisa entender e agrupando os animais que fazem parte desse processo. A primeira é a fecundação. Tá? Então, bora lá. Vou classificar as reproduções e vou classificar de acordo primeiro com a fecundação. Como assim, professor? Cara, existem dois tipos de fecundação. Elas que a gente vai trabalhar aqui. Nós temos o que nós chamamos de fecundação interna e temos o que nós chamamos de fecundação externa. Gente, não são termos difíceis. Vocês conseguem dizer para mim o que é uma fecundação interna e uma fecundação externa? É exatamente isso, tá vendo, gente? Fecundação interna é dentro, fecundação externa é fora, tá? E aí, eu vou até pegar aqui e vou colocar aqui do lado. Bota aqui, ó. É nada mais do que a fecundação dentro do animal, tá? E a externa é fora do animal. Tá. Ah, professor, tudo bem. Quando você fala de fecundação externa, eu até consigo entender. Deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente poder visualizar das duas fecundações. Tá? Mas quando você fala fecundação, essa imagem vai ser boa. Eu vou abrir o livro de vocês, porque vai que no livro de vocês tem uma imagem bacana também, eu já pego do livro, né? Tem, gente, aí vocês que estão com o livro aberto? Não, não tem. Só tem não, só tem outro tipo de fecundação. Não tem o que eu queria mostrar, não. Então eu vou pegar outra imagem aqui. Copiar a imagem, pronto. Então observe essa imagem aqui. Essa imagem, ela vai trazer um pouco do que eu estou falando, de fecundação interna e fecundação externa. A fecundação interna é quando acontece a fecundação dentro do organismo do indivíduo. Então aqui a fecundação, nesse caso, ele vai acontecendo entre a galinha e o galo dentro da galinha, certo? Essa fecundação externa, gente, interna, deixar uma coisa clara para vocês. Elas não remetem a dizer que há penetração, tá? Então não é toda a fecundação que há penetração sexual, como vocês estão vendo nos dois animais, como é no caso do ser humano. É através da penetração e acontece a fecundação interna. Ela pode acontecer sem essa penetração. Simplesmente o macho solta os seus óvulos, os seus gametas, e esses gametas eles são absorvidos pela fêmea e a fecundação acontece dentro. Tá? A fecundação externa, que é o que vocês pouco conhecem, é no caso desse aqui, ó, dos peixes. Tá? Os anfíbios fazem fecundação externa. Certo? Deixa eu pegar uma imagem de anfíbio aqui para a gente... Dá para ver assim? Ah, eu nunca vi não. Na verdade, eu não tenho aquário também para saber, né? Então, bora aqui. Ó. O que acontece? Na fecundação externa, acontece o seguinte. No sapo, que é muito comum de ver, eu quero pegar uma imagem de sapos aqui. Nos sapos é muito comum de ver e ele acontece desse jeito aqui, ó.
Tá? A gente acha que está tendo um processo de cópula. Quando o ato sexual entre os animais a gente chama de cópula, tá, gente? A gente acha que está acontecendo um processo de cópula. Mas, na verdade, o macho está aqui na fêmea e ele meio que está fazendo tipo uma massagem. Ele está espremendo a região da fêmea. Se eu terminar aqui. E ao espremer essa região, ela vai fazer com que ela libere os óvulos. Ao liberar os óvulos, o macho automaticamente libera os espermatozoides. E aí o óvulo ele é fecundado fora do corpo dos animais. Por isso que é a fecundação externa. Tá bom, gente? E aí, claro, a fecundação externa ela tem vários limites. Entre os limites principais, tá? Que só pode acontecer fecundação externa em ambientes aquosos ou com ambientes com altíssima umidade. Porque esses óvulos óvulos e espermatozoides precisam de um ambiente aquático para poder fecundar. Pode perguntar, pode falar. Quem ia perguntar? Fala, Gustavo. Faz. E a penetração. Aí há uma penetração, literalmente aqui, tá? Há o órgão masculino. Cara, cada animal tem a sua velocidade. Sabia que tem um animal que, por exemplo, olha que curioso, ó. Tem um inseto e quando há o ato sexual, no final do ato sexual, a fêmea mata o macho. Eu não lembro qual é a espécie, gente. Mas observa, tem espécie. Deixa eu falar outra espécie aqui pra vocês, ó. Tem uma espécie de camundongo, tipo um ratinho, e simplesmente no processo reprodutivo, o macho ele entra em êxtase de reprodução e ele vai fazendo cópula com todas as fêmeas e só para de copular quando morre. Então tem animais, tem uma diversidade muito surreal de animais, cara. Bom, aí tem que entender direitinho. Aí eu não conheço não, tá? Reprodução da hiena. O clítoris da fêmea é semelhante ao pênis do macho, por isso, durante muito tempo, acreditava-se que as hienas malhadas eram hermafroditas. Eles estão como se fossem mais ou menos. Reprodução da hiena. Quem pare. Não, depois eu pesquiso isso melhor, mas a princípio não achei não. Bom, deixa eu dar continuidade aqui, gente, pra gente pegar esse conteúdo, tá? Então temos aqui. É isso que eu tô falando. É porque é o seguinte, eu tô evitando afirmar uma coisa que eu realmente não sei, sabe, gente? Não sei. Eu gosto de falar essas coisas quando eu sei que é verdade, mas se eu não sei, é melhor eu ficar tranquilo aqui. Bora agora falar o seguinte, ó. Viu o quê? Aí. Pô, aí, depois vocês pesquisam pra ver. Isso aí é uma reprodução externa. Tem, Leonardo? É um camundongo, cara. Analise, nos cavalos marinhos. Olha, o cavalo marinho é uma coisa um pouco diferente. Olha que curioso. O cavalo marinho é uma fecundação, acho que é fecundação externa. Eu vou até ver direitinho aqui. Só que é o seguinte, quem cuida dos ovos, os ovos, né, fecundados, ele é transportado pelo macho. Então é o macho que tecnicamente desenvolve os filhotes e não a fêmea. Como a gente está acostumado, né? Acostumado não, né? O hábito do que a gente vê é que é o contrário, né? Que é a fêmea que desenvolve os óvulos. Fato curioso, tá vendo? É muita coisa, gente. Muita coisa curiosa que a gente vai descobrindo com esses estudos de desenvolvimento de animais. Tá? Bora lá. Outro processo evolutivo que nós temos é relacionados aos desenvolvimentos. Tá? E aí o que acontece? A gente tem dois tipos de desenvolvimento também. É o desenvolvimento indireto e o desenvolvimento direto. O que é que vocês acham, gente, que pode ser desenvolvimento indireto e desenvolvimento direto? Alguém tem uma ideia do que pode ser? Como é que é? Ah, eu entendi agora porque eu não vi não a primeira vez. Mas não é português não aqui, cara. Gente,
O que é que o sapo é antes de ser um sapo? É um girino, né? E esse girino nada mais é do que uma larva. Então, o desenvolvimento indireto, quando a gente fala isso, é simplesmente quando o desenvolvimento envolve uma fase que a gente chama de larval. O que é uma fase larval? É uma fase em que o indivíduo, o filhote, é absurdamente diferente do adulto. Aí eu vou pegar justamente a imagem do livro de vocês aqui, ó, que tem mostrando esse lance. Que é o desenvolvimento dos sapos. Então observa aqui, ó. Observa essa imagem aqui. Isso aqui é um desenvolvimento indireto. Eu vou diminuir a imagem, tá, gente? Vou botar o som maior primeiro. Observe o que eu estou falando para vocês. A gente tem a fêmea, o macho espreme a fêmea para sair os óvulos. Junto com isso, ele libera os espermatozoides, os óvulos fecundam. Ó, desenvolvimento externo, tá, gente? Fecundação externa. O óvulo desenvolve na água somente, vira o girino. O girino vai passar pelo processo que nós chamamos de metamorfose, que eu vou trazer a definição para vocês quando eu terminar aqui. E aí, depois que ele vira esse girino, ele vai passando para o processo final, onde ele perde a cauda, forma as patinhas e ele começa a viver na fase adulta, que é na área, no ambiente terrestre. Você sabe por que tem esses animais que fazem desenvolvimento indireto? Vocês imaginam qual o principal motivo que fazem eles terem esse tipo de desenvolvimento? Não tem ideia? O desenvolvimento indireto, ele acontece porque, dessa forma, os filhotes, né, no caso aí as proles, eles não se alimentam da mesma coisa que os adultos. Então, ele, dentro da espécie, não vai ter competição por alimento. Enquanto o girino se alimenta de uma coisinha, né, que é os plânctons e tudo mais, os sapos, eles se alimentam de insetos e outras coisas mais, tá vendo? Então, eles têm hábitos alimentares absurdamente diferentes e só ajudam no desenvolvimento desses bichinhos. Já o direto é quando não há fase larval. O filhote parece com o adulto, basicamente. Certo? Então aqui, essa aqui você já... Eu não vou nem precisar botar imagem, né, gente? Porque essa daqui vocês já conhecem de sobra. Quase todos os animais que nós conhecemos, tirando os anfíbios, eles fazem desenvolvimento indireto. Bom? Tranquilos sobre isso? Para fechar, aí eu vou trazer a definição do termo metamorfose, que é justamente quando se tem um ser que faz desenvolvimento indireto, ele vai passar, né? A gente tem a metamorfose. O que é metamorfose? Em poucas palavras, ela é a transformação que uma larva passa para chegar na fase adulta. Tá bom? Então, metamorfose é essa alteraçãozinha aqui que vocês estão vendo. E esse cachorrinho aí de quem é? Tá um latidor bom dos bons aí, viu? Então a gente tem a metamorfose, que é justamente essa pequena definiçãozinha aí. Certo? Então olha lá, segundo bloco, falamos do quê? Classificação da reprodução sexuada e classificação do desenvolvimento. E claro, né, antes que a Abner peça, porque o que a Abner pensa a gente tem que fazer antes dele pensar, eu já postei lá no grupo, viu, Abner? O que você falou, eu já estou fazendo. Assim. Não vamos nem perder tempo. Cara. Não vou nem perder tempo. Eu ia botar com os 3 aqui, só não vou botar com os 3 porque vai ficar muita informação e a imagem fica pequena, tá? Porque tem mais um pra gente falar sobre sexuada também, né? Que é o quê? Que agora é uma classificação um pouco mais complexa. Porque observa, a gente falou da classificação do tipo de fecundação, que é se é interna ou se é externa, e agora a gente vai juntar com o tipo de desenvolvimento, se é indireto ou se é direto. Tá? Então, nessa classificação que eu vou fazer agora, é uma mistura de fecundação mais tipo de desenvolvimento. Certo? Então vai ter uma mistura de informações aqui. Ó. E aí, gente,
talvez é a parte da biologia, das ciências que vocês vão estudar, que vocês possam mais ter ouvido falar. Essa de cá. Por quê? Porque aqui a gente vai ter 4 classificações que nós precisamos conhecer. A primeira é a classificação ovulíparos. Certo? Eu vou botar os termos aqui e aí eu vou trazer as definições deles. Depois temos o ovíparos. Certo? Temos também os ovovivíparos. E por último, temos os vivíparos. Já ouviram falar essas palavras, gente? Já ouviram esses termos? É muito comum ouvir vivíparos. Eu acho que vocês já ouviram também, pode falar. Ave Maria, vida boa é essa daí, ó. É porque eu sou um cara rápido, eficiente. Já fiz a chamada, cara. Eu chamei um por um, 2 vezes e só dei presente para quem falou presente. Respondeu 2 vezes. As 2 vezes. Rapaz. Não... Ô, Abner, você também não respondeu? Você respondeu, Abner. Eu chamei seu nome também, você respondeu. A idade chega, né, gente? A idade chega, as pessoas estão começando, né, gente? Vocês estão percebendo aí, né? Isso é ruim. Não é o fim do mundo, mas eu não acho isso legal, não. Bora lá. Bora para a classificação dessa daqui, de fecundação e desenvolvimento. Eu vou até fazer um negocinho aqui, deixar um quadradinho aqui. Ixi, Maria, também, né? Como é que vai dizer que isso é um quadrado? Ô, Matheus, faz um negócio bonito. Aí. Tá? Eu vou deixar assim para a gente poder pegar mais legal. Bom, fala. Eu não. Ih, tá ouvindo vozes. Bora lá. Bora lá, gente, ó. Opa, alguém chegou, alguém chegou. Quem é que vai pagar a prenda? Eric. Ah, mas Eric tá chegando, tá caindo. Eric tá chegando e tá caindo. Eric, dá pra gente... Olha lá. Ô, Périx, eu vou falar de hermafrodita que eu não falei ainda, né, cara? Tem que falar disso daí. Carlos Vinícius. Daqui a pouco eu termino a chamada de vocês. Bom, quando eu falo... Bora classificar esses 4 bichinhos, depois eu vou buscar uns exemplos pra gente visualizar. E eu tenho que falar do hermafrodita. Não é o principal ponto falar de hermafrodita, mas eu preciso falar. Quando a gente fala de ovulíparos, o que significa isso? São animais onde a fecundação é externa. Tá? Quando tem animais que a fecundação e desenvolvimento é externo, a gente chama de ovulíparos. Tá? A fecundação e desenvolvimento é externo. Eu vou até buscar se tá bonitinho desse jeito que eu escrevi aqui. Eu esqueci dos acentos, né? No ovulíparos e tudo mais. Pronto, é isso mesmo. Tá? Temos aqui os ovíparos. Os ovíparos. Cara, o ovulíparo, qual é o exemplo, gente, de ovulíparo que a gente trabalhou aqui agora? Fecundação e desenvolvimento externo. Tem 2 exemplos. O sapo e que foi que acho que foi Péricles que estava falando dos peixinhos, ou foi Gustavo? Fugiu aqui o nome. Foi eu, é complicado. Né? Foi o Gustavo, professor, porque eu não vejo. Foi Péricles, pronto. E ajuda. Então é o seguinte, ó. Péricles falou. Os peixes também têm esse tipo de fecundação, certo? O ovíparos são os animais que têm fecundação interna e colocam ovos. Como assim? Cara, a fecundação é interna e o desenvolvimento é externo. Um exemplo, a galinha. Tá? A galinha é um exemplo de fecundação
de ovíparos, né? As aves estão nesse grupão aí. Bora próximo. Ovovivíparos. Esse de cá, aí já é um pouquinho mais diferente, mais estranho para a maioria de vocês. O ovovivíparos é quando os ovos são desenvolvidos dentro da espécie. Como no caso, nós temos os cavalos marinhos, por exemplo. Eu vou pegar as imagens aqui e a gente vê daqui a pouquinho. E os vivíparos, vocês suspeitam que sejam os vivíparos? Mas todos estão vivos, cara. Os vivíparos é uma classificação onde nós nos encontramos. Tá? Então tem a fecundação e desenvolvimento interno. Só que esse desenvolvimento, né, é através da placenta. Tá? A gente tem desenvolvimento dentro do embrião da mãe, a alimentação da mãe influencia no desenvolvimento do embrião e tudo mais. O ovíparo, que é a fecundação interna e coloca ovos, ou então os ovovivíparos, o desenvolvimento do embrião é de um ovo. E esses ovos, eles não têm vínculo com o que a mãe faz e o que a mãe deixa de fazer. O desenvolvimento acontece independente da mãe ou do pai, né? No caso dos cavalos marinhos. Então, independe disso. Então, bora organizar isso daqui. Então, temos aqui 4 classificações de fecundação e desenvolvimento. Certo, gente? Pronto. Bora catar uma imagem de cada um desse daqui. Ovolíparo. O ovolíparo. Cadê? Rapaz, aparece cada bicho aqui. Não tem nada a ver com o ovolíparo, velho. Tem que dar uma ânsia aqui. Aí eu vou pegar a imagem que a gente tem aqui, ó. Ovolíparo. Temos aqui, ó. Vou botar os termos aqui. Pode falar. Ah, então a gente vai ver aqui na aula. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho e a gente vê. Bora ver a imagem aqui dos ovíparos. Fecundação interna e coloca ovos. Tá? Ah, tem muitos animais que fazem os ovíparos, né? Por quê? É, só não tá a aula, viu? Que você tá organizando as coisas e não tá prestando atenção na aula. É? É, aí. Cara, inteligência é uma coisa relativa, velho. Bom, mas isso não quer dizer que são bichos inteligentes. Bom, aí sim. Aí sim é um animal inteligente. Fala. Cara, deixa eu te falar uma coisa curiosa sobre isso. Vou pegar aqui, vou pegar dois bichinhos bonitão aqui. Tecnicamente, isso é um processo de adestramento. Aí você vai ter que saber quem adestrou quem. Por quê? Porque a partir do momento que você tem seu animal e ele mia para você, você vai botar comida, ou você adestrou ele para miar para você botar comida, ou ele te adestrou para quando ele miar você botar comida. E aí? Já pensou nessa possibilidade aí dos dois? E o que é que você acha, Cauã, disso? Mas é que tá, gato, até onde eu sei, é o gato que mora na casa da pessoa. É o gato que define quem é seu dono.
Isso é o que você acha, viu? Isso é o que você acha, viu, João? Pronto aí, ó, uma terceira parte da aula. Rapaz, ficou bonita essa aula, viu? O negócio tá organizado, tá um negócio que... Meu irmão, olha pra isso. Só porque... Olha, o que a Abner pede a gente não faz direito, né, velho? É uma coisa diferenciada. Larga de falar mal de professor, rapaz. Tá sendo gravado aqui, eu vou mostrar pra ela. Pronto. Segundo grupo de conteúdo. Eu tô falando sério, viu? Eu vou até clipar esse negócio aqui. Agora a gente vai falar de reprodução assexuada. Lembrando. Lembrando que a gente está falando só em animais, tá, gente? Então a gente vai trazer as características referentes aos animais. Bom, gente, reprodução assexuada. Eu já soltei algumas ideiazinhas do que seja, tudo mais. Para vocês, o que é uma reprodução assexuada? E aí, como é que vocês definem a reprodução assexuada? Então, re... pode falar, Abner. Reprodução assexuada significa que é uma reprodução não sexuada. Então, vocês falaram, tá certo. Eu só vou dar uma embelezada nas palavras de vocês. É a reprodução que não envolve fusão de gametas, tá bom? Ela acontece com apenas um indivíduo. Tá bom, gente? Fator importante, que é importante a gente saber. A gente associa muito a reprodução assexuada a animais unicelulares. Vocês lembram que são animais unicelulares e animais pluricelulares, gente? Lembram? Preciso de uma resposta. O que é? Não. Pronto. Então a gente vai buscar aqui a informação. Eu vou falar para vocês. Então, eu vou botar a definição e depois eu falo essas classificações. Então, reprodução que não envolve fusão de gametas. Só, gente, não envolve a fusão dos gametas. Pode envolver gametas? Pode, mas eles não vão se fundir. Não vai ter o que nós falamos, né? Não vai ter a troca de material genético. Tá certo? A fusão de gametas do indivíduo. Não há troca de material genético. Tá? Importante essa informação. Além disso, vou até fechar aqui. Ó. Esse tipo de reprodução é um organismo, cara. Um organismo complexo que funciona de forma dependente é o indivíduo. Tá? Uma célula, não. A princípio, no termo biológico, não. Tem que ter vida. Tem que ser mas a gente não define como vida um ser vivo. Os animais os animais possíveis dentro da galáxia, sim, mas a galáxia em si a gente não pode definir como vida, entendeu? São as definições complexas que a gente tem. Esse tipo, então, deixa eu terminar aqui, ó. Esse tipo de reprodução pode acontecer tanto com seres unicelulares quanto com seres multicelulares ou pluricelulares. Tá? Aqui é uma classificação a mais para a gente dar esse negócio aqui. Vou até... Pronto. Então essas são as duas as definições principais. Reprodução sexuada. Não há a fusão de gametas, ele acontece apenas com indivíduos, com um indivíduo só. Não havendo a troca de material genético, tá? Pode acontecer com seres unicelulares e seres multicelulares. Então, bora cá. Unicelulares e multicelulares. Vou pegar uma imagenzinha para a gente ilustrar para vocês. Não tem muito o que falar, não. Vou pegar apenas as imagens. Olha só. Eu vou pegar essa imagem aqui. Vocês sabem o que é isso?
Vocês têm noção do que é isso? Uma coisa de sapo? Isso aqui é um ser vivo, gente. É um ser vivo. É um protozoário. Tá? Ele é um protozoário. Gente, ele se mexe, ele se desenvolve, ele cresce, ele se reproduz. Só que ele é um ser unicelular. O que é um ser unicelular? É aquele ser que só tem uma única célula no seu organismo todo. Então, quando a gente fala um ser unicelular, significa que ele só tem uma célula. Tá? E pluricelular? Tem uma imagem aqui. Muito bem. No nosso caso, bilhões. Né? Vou pegar aqui, pronto. E aqui, ó, temos esse... Opa! Essa outra imagem aqui e essa outra imagem é um ser. Deixa tudo organizado aqui, porque a Abner é um cara exigente, tá, gente? E aqui, né? Nós temos o ser humano, que é um ser multicelular. Calma, rapaz, respira. Respira, que é importante. Ah, ninguém falou isso, por isso que eu falei pra você respirar. Esperar as coisas acontecerem pra gente poder saber o que a gente tá falando, né? Então, vocês conseguiram, gente, com essas duas imagens, identificar o que é o ser unicelular e multicelular? Conseguiram, né? Que não é uma definição difícil, é uma coisinha simples. Eu acredito que sim. Mas não custa nada relembrar. Cara, os órgãos dela pode ter aí já são feitos de átomos. Você vai estudar isso ano que vem. A gente vai estudar isso ainda. Gente, o papo tá bom, mas a gente tem que continuar. Eu gosto de papos filosóficos que a gente pensa e fala, meu Deus, o que é que estão falando, mas agora eu gosto. Deixa eu ver até como eu botei aqui para deixar bonitão. Cadê aqui? Eu botei como? Isso mesmo, positivos e negativos. Então bora lá, ó. Assim como a gente falou dos processos sexuados que têm pontos positivos e negativos, os assexuados também têm. Entre os pontos positivos do processo sexuado, o melhor de todos é pouco gasto de energia. O que significa isso? Para uma planta desenvolver, para um ser vivo fazer reprodução sexuada, ele não tem gasto de energia praticamente nenhum. Ele simplesmente, quando está com alimentação adequada, com uma estrutura adequada, um ambiente adequado, quando está tudo adequado, ele simplesmente duplica. E aí acabou. Não se preocupa mais com nada. Duplicou e já acabou. Pega a vida. Então não tem gasto de energia praticamente nenhum quando você compara com a reprodução sexuada. Por conta desse pouquíssimo gasto de energia, ela é muito rápida. Então, quando você vai ver que o ser humano leva meses para desenvolver um feto dentro do seu organismo, leva anos para dar independência do seu organismo, ele simplesmente, a sexuada simplesmente terminou a divisão, acabou. Já segue a vida. É um processo bem rápido. Só que, assim como tem os pontos positivos, também tem os pontos negativos. Na verdade, tem um ponto negativo que é o que ferra tudo na reprodução sexuada. Que é quando a gente tem uma reprodução sexuada, a gente tem literalmente clones da espécie. E ao ter clones da espécie, a gente não vai ter uma coisa muito importante que vocês vão estudar no que vem, que é variabilidade genética. Então, pouca ou nenhuma variabilidade genética. Tá, professor, explica melhor essa variabilidade genética. Gente,
eu tenho seres todos iguais. Se os seres são iguais, se eu tiver uma mudança no ambiente drástica, todos esses seres que são iguais, eles não vão se adaptar e vão todos morrerem. Quando eu tenho uma boa variabilidade genética, parte desses seres, quando tem essa mudança, eles podem morrer, mas partes conseguem sobreviver e mantêm a espécie viva. Então, basicamente, é essa relação que a gente fala quando a gente traz a ideia de variabilidade genética. Tá? E aí, em cima disso, nós vamos estudar agora... Cadê o termo aqui? A gente vai estudar algumas classificações. Deixa eu ver como é que está o livro de vocês aqui, o termo. A gente vai estudar algumas classificações também, né? Desse tipo de reprodução. Então, bora lá. Na reprodução assexuada. Cara, na classificação das reproduções assexuadas, aqui vai fugir um pouquinho do que a gente estava falando. Como ela só depende do indivíduo, a forma com que vai acontecendo essa reprodução, a gente vai definindo como ela é chamada, tá? Como ela é colocada. A princípio, nós vamos ter aqui, deixa eu buscar minhas setinhas aqui que eu gosto muito. A gente vai ter apenas o termo e a explicação dele. Eita, dá uma raiva quando o professor faz as coisas e faz tudo errado, cara. Aí eu tenho que puxar aqui. Pronto. Pronto. Aí venho pra cá. Aí agora eu copio e colo. Então a gente vai ver aqui que existem algumas definições para essas classificações que são importantes. A primeira que eu vou falar é o brotamento. O que significa esse brotamento? Gente, por definição, o brotamento acontece da seguinte forma. O indivíduo dá origem a um broto que se desprende de seu corpo e desenvolve em um novo organismo. Simples assim. Como assim, professor? Dá origem a um broto? Que viagem é essa aí que você tá falando, bicho? Eu tô aqui boiando nessa história aí. Desenvolve um broto? Como isso daí? Vou ter que pegar até com o texto que tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Do livro de vocês, ó. A gente faz uma revisãozinha com os pontos principais, tá? É que aqui a gente busca todos os elementos para trazer todos concluídos. Vocês estudaram algumas espécies que fazem isso e provavelmente falou sobre esse tipo de reprodução. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Eu já estou pegando a imagem do livro de vocês. Tem o surgimento de um broto, esse broto se desprende e dá origem a uma nova espécie. É somente isso, cara. Brotamento é o nome que dá. Né? E tem mais? Tem. Oxe, Maria, o que é que mais tem aqui? Tem uns que são bem curiosos, diga-se de passagem. Tá? Bora pro próximo aqui. Além do brotamento, nós temos também... O professor tenta fazer as coisas bonitinho e dá tudo errado. É. Além do brotamento, nós também temos agora, nós chamamos de fragmentação. Pode ir, cara. Não precisa avisar quando sair não, cara. Pode ficar tranquilo. Na fragmentação, o que acontece? Uma parte do corpo se divide e dá origem a um novo organismo. Tá? Ou seja, há uma separação, tá? E há uma formação de um novo organismo. O pessoal chama alguns animais que fazem esse processo de divisão como fissão transversal do corpo. Certo? Como é que é isso? Cara, a planária é um exemplo excelente. Tá no livro de vocês a imagem que tá muito boa também. Eu vou usar. Essa é de carro. Tá? Olha como acontece a fragmentação. Simplesmente o indivíduo ele vai ter uma divisão da sua parte, pode ter uma fragmentação, um corte nessa parte, e aí ele vai conseguir gerar um outro indivíduo totalmente igual. Os quinidários, né, as estrelas do mar também fazem isso. Pensa comigo assim, gente. Seria um exemplo esdrúxulo se isso acontecesse no ser humano.
Seria que, por exemplo, pô, velho, deixa eu me reproduzir aqui. Você pega seu braço e corta. Puf! Aí seu braço cai no chão, esse braço começa a se desenvolver e formar uma pessoa nova, e seu outro braço que faltou formou outro braço. Bem louco, né? A possibilidade disso. Não é uma coisa viajada essa possibilidade? Só que, é claro, esses tipos de, tanto brotamento quanto fragmentação, eles são possíveis apenas em animais que têm baixa complexidade. Tá? Não são animais inferiores. Elas têm uma baixa complexidade porque elas não apresentam tantas diferenças celulares. Elas não apresentam tanta diversidade celular como no nosso organismo, né? Se você reparar, a célula da pele é diferente da célula da boca, que é diferente da célula do pulmão, que é diferente da célula do fígado. Aqui a gente tem uma complexidade de células muito grande, o que inviabiliza esse tipo de reprodução. Mas animais mais simples, como os quinidários, que são bem simples, acho que as esponjas também, que são bem simples, as próprias planárias, né? Que são simples, elas conseguem fazer isso dessa forma. Fica bem evidente, bem fácil. Tá? Deixa eu ver aqui. Um outro. A gente vai ter... Vou deixar organizadinho aqui, né? Porque o professor gosta de deixar as coisas bonitinhas, porque eu tenho um aluno, né, Abner? E que gosta de coisa bem feita. Tá vendo aí? Até eu tô orgulhoso aqui do que eu tô fazendo, viu? Que tá ficando um negócio bonito, viu, cara? Tá. Não é, velho? Tá ficando bonito, cara. Agora a gente vai falar de uma que é um pouco... Essa é complicada. Essa é chata. Partenogênese. Eu vou descrever, eu vou pegar uma imagem. Deixa eu ver se tem a imagem de vocês. Ah, não tem nem imagem, cara, no livro de vocês. Vou catar uma imagem de abelha, que a abelha é o bichinho melhor para poder explicar isso. Vocês estão ligados que o desenvolvimento de abelha é uma coisa surreal, assim, né? É bem louco. Quando você vê a reprodução das abelhas, você fala, velho. Assim, você sabia que o desenvolvimento das abelhas em formas diferentes, um dos motivos que se dá esse desenvolvimento diferente é simplesmente pela alimentação? Para uma abelha virar rainha ou virar operária, basta você modificar a alimentação dela? Não, a viagem é isso, cara? É muito viagem, cara. E tem outra coisa a mais, que é justamente a partenogênese. Quando o gameta feminino se desenvolve, tem a ocorrência de fecundação. Ou seja, tem a união com o gameta masculino. Ah, dá pra fazer. Partenogênese. Deixa eu ver uma imagem boa pra gente entender a partenogênese. Eu vou pegar duas imagens. Duas imagens. Vou pegar essa de cá. Por exemplo, ó. Olha isso daqui. Vocês estão vendo aqui uma imagem, não vou dizer que está a melhor imagem que eu achei, mas já ajuda bastante. Vocês estão vendo a imagem de 3 espécimes da partenogênese. Como é que sim? Vocês estão vendo aqui, ó, a rainha, a operária e o zangão. Acredite, a rainha e a operária, a diferença delas está na alimentação. Já o zangão, ele é o elemento que é fruto da partenogênese. Tá? Eu achei a imagem muito boa aqui e vou usar ela. Olha aqui essa imagem, ó. Dá para até botar do lado. Olha que imagem legal. Olha o que eu estou falando para vocês. Observa aqui, temos a rainha ela lança 2 óvulos. Tá? Cada óvulo desse aqui é um óvulo haploide, ou seja, tem uma quantidade de caracteres dividida pela metade da rainha. O zangão, quando tem um óvulo com um zangão, quando esses dois fecundam, geram um novo elemento, né? A fecundação. Essa reprodução aqui, ó, ela é sexuada, tá vendo? Reprodução sexuada, porque é a fusão de gametas. Tá? Ele gerou um novo gameta que vai gerar os indivíduos que, de acordo com a alimentação, ou viram operárias ou viram nova rainha. Certo? Pronto. Acontece que quando esse óvulo da rainha não é fecundado, aí sim, ó, aqui, quando ele não é fecundado, que é essa partezinha aqui, tá? Quando ele não é fecundado, acontece a partenogênese.
É simplesmente o óvulo não foi fecundado, não quer dizer que ele vai ser inviabilizado, ele vai gerar um outro ser. É justamente o zangão. Ele gera o zangão e desenvolve. Simplesmente isso. Não teve a fecundação do óvulo, o óvulo surgiu e ele desenvolveu. Perceberam como é que é essa de cá? Entenderam como é que funciona essa, gente? Essa é a mais chata de poder perceber. É simplesmente diferente. Observe que nela você pode ver o quê? Você pode ver que tem o processo de... nas abelhas. É por isso que eu acho legal das abelhas. Tem um processo de partenogênese, que é assexuado, e tem o processo da fusão dos óvulos, que é um processo sexuado, né? Que é uma fecundação. Então, há esses dois tipos de formas de produção do bichinho, das abelhas. Tá? Então, basicamente é isso daqui. Deixa eu agora pegar aquelas imagenzinhas que nosso querido, amicíssimo, incrível Abner solicita com muito carinho e coerência. E aí o professor fez o quê? Ave Maria, quando o Abner falou que queria as anotações, eu falei, Ave Maria, vou ter que fazer com o mínimo de qualidade que eu consigo fazer, né? Aí dei só umas melhoradinhas aqui, umas melhoradinhas ali. Ave Maria, com um elogio desse daí, o que é que eu vou fazer na minha vida? Zerei a vida, né? Como vocês dizem. Zerei a vida, cara. Recebi uns puta elogio de Abner. Não é artivemente, eu vou botar no meu currículo. Botar no meu currículo, ó. Recebi um elogio de Abner. Quando o pessoal fala quem é Abner, quando vão pesquisar Abner, eu falo, meu Deus do céu. Aluna de gente ali. Eu vou até dobrar seu salário, cara. É. Peraí. Deixa eu ver aqui. Você, eu trabalhar você como professor? Não, peraí. Não, peraí. Você vai ser vice-presidente, no mínimo. No mínimo. Vai ganhar mais do que eu que sou presidente. Só porque Abner é Abner, né, velho? É outro nível. É. Lembro. Virou um pé de tomate, não virou? Hum. Pra que você quer deprear, rapaz? Não, não faça isso não, cara. Você não tá na idade de fazer isso ainda não. João, deixa eu te falar uma coisa, ó. Deixa eu te falar uma coisa bem clara, assim, enquanto biólogo, um cara que já abriu animais, um cara que já estudou a anatomia do ser humano mesmo, que eu já vi o ser humano morto na minha frente, estudei. Morto, é. Não, morto num laboratório, né? Morto num cadáver para estudos anatômicos. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, é sério mesmo isso. Esse tipo de ação, ela não pode ser feito, não importa com que animal seja, sem minimamente um processo ético, tá? Primeiramente, não tem nenhum motivo que faça você abrir um animal, matar um animal para vê-lo por dentro, que não seja questões de estudos ou clínico, tá? Aí você vai me falar que vai abrir para estudo. Tá, mas você não tem conhecimento, nem gabarito mínimo. Eu não tenho.
Tá? Eu que estou aqui, converso com vocês que entendem esses negócios, que já abri animais com um professor que tinha esse gabarito. Não tenho um gabarito para fazer isso, cara. Então, porque eu simplesmente não estudei isso, eu não sei fazer isso. Tá? E além de todos esses fatores, tem o fato ético de simplesmente não tem sentido eu matar um animal apenas para um desejo interno meu de estudo. Tá? Se isso não vai, você, por exemplo, isso não vai acontecer com vocês. Eu, Matheus, tenho tecnologia suficiente hoje para dar aula sobre alguns conteúdos que não há necessidade de eu infligir nenhuma espécie viva para isso. Se você está numa faculdade que você já está em um estudo de educação relacionado a esse tipo de desenvolvimento, aí já é um outro patamar de estudos. Tá? Onde você vai mais para frente, vai literalmente interagir com órgãos vivos de pessoas, de animais, se você for veterinário, do que seja. Isso há a necessidade real de você fazer esse tipo de interferência. Sabe? Mas se não há necessidade, cara, e principalmente para uma ação individual, não é adequado. E por último caso, eticamente, nenhuma universidade pode abrir qualquer animal que não tenha saído de um biotério. Tá? Que não tenha saído de um espaço, um cativeiro, onde se desenvolve animais única e exclusivamente para estudos. Ou seja, para abri-los para estudos anatômicos ou para utilizá-los em experimentações científicas. O que também há de se questionar sobre a ética de estudos de remédios e outras coisas em seres em animais, tá bom? Então é uma parada assim. Eu estou falando de forma séria, viu, cara? É uma parada tensa, uma parada séria e que não pode ser feita de qualquer jeito. Eu entendo a sua necessidade de aprender isso, eu entendo a importância que tem isso, vai ter isso nos seus estudos, mas eu não acho que isso está na hora certa de fazer. Viu? Assim, tô falando de coração, viu, João? Tô falando de coração. Vamos lá? Gente, a aula da gente acabou, né? E eu não falei das plantas. Então, na semana que vem, plantas. E aí, como é que foi? Ela foi de boa, né? Eu vou até deixar aqui já salvo, não vou nem apagar isso daqui, porque já fica pronto pra gente estudar na próxima aula. O que teve? Ah, mas eu jogo a paginazinha, vocês conseguem visualizar, né, velho? Ó, cara, mas o que a gente pode fazer? As duas coisas. Eu fiz as duas coisas, Fábio. Entendi. É porque aí são coisas que eu não sei como resolver. Bom, a aula tá gravada e ela vai ser postada lá, sabe? Você pode ficar tranquilo com relação a isso, ela vai ser postada. Cara, como é que os animais descobriram a reprodução? Péricles, é uma ótima pergunta. Até porque animais. É porque é o seguinte, ó. A reprodução, ela é aprendida, gente. O animal não nasce sabendo que reproduz, ela é aprendida. É aprendido, Gustavo, sabe por quê? Porque é o seguinte, animais de cativeiro não se reproduzem. Tá? Animais que viverem em cativeiro não se reproduzem, por quê? Porque não tiveram contato com outras espécies reproduzindo, cara. É uma coisa muito curiosa da ciência isso. Aí vocês podem ver. É... São os elos perdidos, Péricles. Não se tem ainda algumas coisas que. O que eu tô falando? Ó, como acontece o processo de reprodução em cativeiro? Animais, geralmente, a reprodução. Animais de cativeiro em geral. Cara, se você pega um animal que nasceu em cativeiro, desenvolveu em cativeiro, e você colocar no meio ambiente, ele morre. Pode ser qualquer animal, ele vai morrer. Por quê? Porque por mais estranho que seja, assim como vocês passam por isso, tem algumas coisas que são aprendidas. Vocês aprenderam que botar a mão no fogo queima. Vocês aprenderam que pular em lugares altos vocês podem cair e se machucar. Essas coisas são aprendidas, tá? E não é diferente com a alimentação e com a reprodução. Se você pega um animal de cativeiro e solta no mato, ele não vai saber que tem que buscar a sua alimentação. Porque todo dia ele tem o alimento dele no cantinho ali que ele comia.
Ele não vai saber o que é que ele come, o que é que ele não come, ele não vai saber o que é perigoso, o que é que mata, o que é que não mata. Então, ele vai ter todas essas dificuldades e não vai conseguir desenvolver. A mesma coisa acontece com reprodução. Se eles não verem como é que acontece, eles não vão saber o que é reprodução. Animais de cativeiro, se vocês pesquisarem aí no YouTube, ou na internet mesmo, no Google, vocês vão ver que muitos dos animais, para começar a desenvolver esse processo de reprodução, a galera posta TVs com vídeos, com imagens dos animais da espécie dele reproduzindo, para ele ver se consegue iniciar um processo de reprodução. É um fato curioso isso, gente. Mas é verdade esse processo. É isso mesmo. O Abner? Pode sim, Abner. Eu só vou pegar aqui a galera que entrou depois aqui, se entrou alguém depois para dar presença, né? No caso, eu só tenho Rebeca. Não, só amanhã, só sexta. Só sexta. Rebeca chegou, gente? Não, não foi? Ah. Pessoal, vocês estão livres, viu, pessoal? Podem sair. Muito obrigado pela aula. É um prazer conversar com vocês, tá bom? Pode falar comigo, cara. Tem, tem sim. Já tomei, ó. A Duff. É, é real. É. E aí, Yasmin? Yasmin não deu um oi aqui, rapaz. Não falou uma palavrinha. Tudo bom, Yasmin? Você tá aí? Aqui quem descobre o pessoal que tá aqui, ó, fixo aqui, a galera que não saiu, que não tava assistindo a aula, ó. Aí você vê Arthur, Clara, Vitor, Alicia, Yasmin. Ah, falou, né? É assim. É assim que. É assim que a gente descobre. Que bom, Yasmin. Ah, de boa, Clara, de boa. Que bom, gente. Galera, vou deixar vocês descansarem agora e vou correr porque eu tenho que montar a próxima aula também, valeu? Tchau, tchau, gente.